Olá, gente. Hoje, sábado, 15 de fevereiro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, às exatamente 5h10, estamos aqui, Tamires e eu, Olá, pessoal. para falarmos um pouco desse renomado arquiteto italiano Renzo Piano. Vou falar um pouco agora da biografia de Renzo Piano. Arquiteto, vindo de uma família de construtores, nasceu em Gênova, na Itália, em 1937, formou-se em arquitetura na Politécnica de Milão, em 1964. Somente em 1968, ele abriu seu primeiro escritório, laboratório em Gênova. E em 1971, o estúdio Piano e Rogers, com sede em Londres. O estúdio Piano e Rogers, no mesmo ano de 1971, vence o concurso internacional para o Centro Cultural Georges Pompidou, situado em Paris. É um do maior museu europeu de arte contemporânea do mundo, né? Piano implementou um confronto estreito com a história, com as suas estratificações sedimentadas nos tecidos urbanos. Ao mesmo tempo, antecipa com soluções sempre mutáveis, longe dos rótulos pré-constituídos e dos modismos da época. As inovações que fomentam pesquisas no campo da construção, pesquisas que se desenrolam das estruturas impossíveis em membranas elásticas dos anos de 1960 e passa pelo conceito de padronização e de gestão de canteiro nos anos de 1970, até as fachadas duplas ventiladas da década seguinte, para prosseguir com as combinações de materiais heterogêneos, da madeira ao vidro nos anos de 1990. Seus primeiros trabalhos estão estritamente relacionados às figuras emergentes do panorama internacional da época, no final dos anos de 1970. Em entrevista dada a uma repórter correspondente da BBC, Raíza Iqbal, ele disse o seguinte, abre aspas: como arquiteto você é um construtor. Claro que você é mais que um construtor. Você deve ser um militante, um poeta, um visionário. Você deve ser um artista. Mas certamente você tem que ser um construtor. Tudo começa a partir daí. Fecha aspas. Vamos falar um pouco agora sobre o estilo. Não é muito possível encontrar em Piano um estilo definido. Segundo ele mesmo, a sua constante é a ideia de fazer um edifício voar, criando algo com gravidade zero. Ele não gostava muito de ser rotulado. A ideia dele de arquitetura era remeter a essa sensação de leveza, essa sensação de flutuar, de que o edifício flutuasse. Em outra citação dele, ele fala também em entrevista ao editor-chefe da Denzen, ele fala o seguinte, abre aspas: eu odeio a ideia de um gesto repetitivo ou uma atitude autorreferencial. Odeio a ideia de ser preso pela necessidade de promover sua grife, sua marca. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro a ideia de coerência. Adoro a ideia de que um arquiteto tem sua própria linguagem. Temos que lutar constantemente contra a tentação de nos repetirmos. Fecha aspas. O interessante dessa fala dele é que, ao mesmo tempo em que ele nega a ideia de se repetir, ele afirma a ideia de ter uma linha tênue entre as obras dele. Ele precisa ter uma linguagem onde as outras pessoas consigam entendê-lo. Falando um pouco agora sobre algumas das obras dele, vamos mostrar para vocês e falar um pouco delas. A primeira obra que nós selecionamos aqui, que é uma obra bem recente, é o Pavilhão de Renzo, no Museu Arte Kimball.
que é localizado nos Estados Unidos. Possui uma área construída de 9.395 metros quadrados e foi inaugurado em 2013. O pavilhão ele tem essa ideia, essa expressão de leveza e simplicidade, usando para sua construção vidro, concreto e madeira. É um pavilhão que é utilizado para a exposição de obras-primas da coleção permanente de Kimball, que conta com exposição de obras de artistas renomados do Renascimento e de outras épocas, como Michelangelo, Caravaggio, Rembrandt, esculturas de Donatello, Berini, e além de contar com exposição de arte da Galeria de Arte Africana e Pré-Colombiana. O pavilhão Renzo é formado por duas estruturas conectadas por duas passagens de vidro. As paredes são longas, de cinza claro. Contam com iluminação natural, sendo um ótimo espaço para as exposições. E possui paredes internas, justamente colocadas e pensadas, e utilizando essa iluminação natural para a exposição dessas obras. Bom, gente, esse é o Centro Pompidou, localizado em Paris, na França, uma das suas grandes obras também. É um complexo cultural que abriga um museu com mais de 60 mil obras distribuídas entre audiovisuais, pinturas e fotografias. Com uma estrutura tubular coberta por vidro, possui 7 andares que podem ser observados aí. Podem ser alcançados por uma escada rolante que fica do lado externo do prédio, como dá para se observar aí no slide. A história dessa obra é interessante porque ela está localizada num centro cultural de Paris e que quebrou totalmente alguns paradigmas da arquitetura do entorno, que tinha por tradição de ser uma arquitetura externamente muito bem adornada e que a parte interna ela seria um pouco esquecida nessa questão mais estética, e ele fez justamente o contrário. Ele fez parecer que tinha virado o edifício do avesso, colocando todas as tubulações e as instalações todas expostas para o lado de fora do edifício. Essa aqui é outra obra dele, Deschardes, a torre, hoje a torre mais alta da Europa, foi inaugurada em 2011 e está localizada em Londres, na Inglaterra. Possui 310 metros e se transformou em mais um marco da cidade, né, dessa cidade inglesa. Ela possui 72 pavimentos e 15 adicionais na cobertura. Possui no programa de necessidades residências, escritórios e até um hotel. A planta dessa torre, em forma de triângulo irregular, se mantém desde a base até a parte superior. Pode-se notar que ela vai, é como se ela fosse se fechando e se afunilando até chegar ao cume e se transformando também numa aparente pirâmide. A superfície dela é totalmente revestida em vidro e é uma das grandes obras dele também. Seguindo aqui, nós temos o Diógenes, que é uma outra obra numa escala bem diferente, e aí dá para notar a versatilidade desse arquiteto. O Diógenes é um projeto interessante porque é um protótipo, na verdade, e que pretende ser fabricado em escala para ser vendido e ser utilizado aí. Esse projeto ele está sendo testado e fabricado pela empresa de imóveis Vitra, que ficou famosa por fazer trabalhos de Frank Gehry, Álvaro Siza, Tadao Ando, da própria Zaha Hadid, e agora aposta em Renzo. O projeto Diógenes é um espaço de estar mínimo com uma área de apenas 2,5 por 3. E é anunciado como o menor edifício da Vitra, mais o seu maior produto. O projeto surge com a fascinação de Renzo, desde a época que ele era estudante, de descobrir e de testar esse espaço mínimo para viver.
O nome Diógenes se refere a um filósofo grego chamado Diógenes, que conta a história. Ele vivia dentro de um barril. É possível notar o designer bem moderno e contemporâneo, aliás, dessa obra, e a parte interna que também utiliza todos os recursos e possui uma cama, possui uma mesa dobrável e pode-se sim ser um local de permanência e de vivência do ser humano. Bom, gente, esse é uma das suas maiores obras, ou por assim dizer, a maior obra, né? Mas antes de falar dela, eu quero dizer para vocês que Renzo Piano, ele não... essas ideias de meio... Como ele disse que não tinha estilo próprio, eu particularmente acho que ele segue uma tendência assim, meio que high-tech, né? E antes dele chegar a esse ponto, ele realizou algumas experiências de trabalho através de viagens de estudo à Grã-Bretanha, América. E foi numa dessas viagens que Renzo Piano conheceu Jean Prouvé, um outro arquiteto francês, e se tornaram grandes amigos, né? E dessa amizade surgiu a ideia de Piano fundar o seu ateliê em Gênova, conhecido como Renzo Piano Building Workshop, criando paralelamente escritórios independentes em Paris e Gênova. Agora, voltando a falar aqui do aeroporto, essa foi a obra que lhe rendeu o prêmio Pritzker em 1998, entregue pelo presidente Bill Clinton na Casa Branca, nos Estados Unidos, pela obra deste aeroporto que dá para vocês que observarem aqui na tela, Aeroporto Internacional de Kansai. E dentre todas as suas obras, essa lhe rendeu o prêmio que acabei de lhes falar. E está localizado numa ilha artificial de 4,7 quilômetros de comprimento, na Baía de Osaka, no Japão. Possui capacidade de atender até 100 mil passageiros por dia. É uma obra grandiosa, ocupa uma área de 300 mil metros quadrados. Foi inaugurada em 1994 e a construção levou 38 meses e usou mão de obra de 1 milhão de trabalhadores. A plataforma está apoiada sobre 1.000 estacas, que atravessam 30 metros de água mais 20 metros de lama até se fixarem em 40 metros de rocha pura. A estrutura foi projetada para resistir a terremotos, que aconteceu em 1995, um ano depois de ter sido inaugurado. Sem quaisquer danos, a cobertura é formada de 82 mil painéis idênticos de aço inoxidável. E nas palavras de Renzo, Kansai é um instrumento de precisão, filho da matemática e a tecnologia, um forte ponto de referência, um marco e uma experiência espacial extraordinária. Fecha aspas. Visto em corte transversal, a cobertura é um arco irregular. Esta forma foi adotada para canalizar o ar para a área de passageiros, sem a necessidade de ductos fechados. Ele possui defletores visíveis que lembram lâminas e folhas,
que guiam o ar ao longo do forro e refletem a luz externa. A área de embarque possui 42 portas que se distribuem ao longo de 1.700 metros, e o único fator que limita a forma dos volumes construídos é o espaço para as manobras das aeronaves. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês. É lógico que o Renzo ele possui diversas obras e nós poderíamos passar mais uma 2 horas aqui falando para vocês, mas a gente achou interessante, selecionou essas daí e é isso. Qualquer coisa que vocês quiserem saber mais sobre ele, podem nos procurar, podem perguntar, e se a gente puder, a gente fala para vocês. É isso. Falou, gente. Valeu. Tchau. Tchau.